Olá, eu sou Denilton Resch e esses são os destaques do jornal do SBT Capanema de hoje, 29 de janeiro de 2014. Caminhão tomba próximo a um canal no bairro EOB, em Capanema. Ciclista é atropelado por uma caçamba na travessa Justo Sherman. E você vai conferir também no SBT Esporte como os times estão se preparando para a sexta rodada no Campeonato Paraense. Você vai ver ainda, prisões marcaram a noite de ontem em Capanema e Nova Timboteua. O jornal do SBT Capanema já começou. A nossa edição de hoje abre com uma denúncia de familiares de presidiários que relatam sofrer tortura, além de outras deficiências no atendimento do Centro de Recuperação de Bragança. Os detentos fizeram greve de fome para chamar a atenção das autoridades. A carta é simples, mas carrega uma séria denúncia acerca das condições de vida dentro do Centro de Recuperação de Bragança. Os detentos destinaram a carta claramente ao SBT Bragança e às autoridades do município, com a intenção de reivindicar. Na carta, os detentos relatam várias situações de descaso e maus tratos a que eles seriam submetidos dentro do CRB. A denúncia aponta falta de medicamentos na enfermaria, espancamentos constantes e superlotação. O Centro de Recuperação de Bragança tem a capacidade para abrigar 60 presos, mas atualmente aqui na Casa Penal são mais de 170 presos, ou seja, quase o triplo do que a Casa Penal pode abrigar. Como uma forma de protesto dentro do CRB, os detentos decidiram iniciar, a partir da última segunda-feira, uma greve de fome. Eles não estão recebendo nem café da manhã, almoço e nem o jantar. De acordo com a carta, os presos revezam na hora de dormir, pois não haveria espaço suficiente para a quantidade de presos, uma vez que a cela, que tem capacidade para cerca de 15 detentos, na verdade, abriga entre 26 a 28 presos. Um relato preocupante feito pelos detentos é em relação a casos de tuberculose no interior do presídio. Os custodiados que sofreriam desta enfermidade estariam convivendo de forma normal e sem nenhum tipo de proteção com outros presos. Condições terríveis, eles, quando tem revista, eles colocam para fora. Inclusive, meu marido esteve doente, para entrar um remédio para lá foi uma burocracia horrível, entendeu? A enfermeira leva a chave, diz que eles falam que ficam lá com a enfermeira para casa dela. É horrível, então eles pedem ajuda, né? Porque a gente está vendo direto, eles mostraram uma coisa numa reportagem e verdadeiramente é outra. E como é que vão ressocializar uma pessoa num lugar em que eles não podem? Olha, eles vão para banho de sol, demoram um pouquinho, já volta para a cela. Não tem nada para fazer, só 24 horas preso numa cela. Não tem futebol, não tem nada de uma atividade diferente lá. Para quem tem familiares presos no CRB e necessitam fazer visitas, a situação é realmente assustadora. É horrível, uma situação muito estranha, não tem como nem falar, que é mesmo difícil. Os presos afirmam, através da carta, que os processos de quase todos os detentos estão parados e ninguém deixa a cadeia. Somente acontece, frequentemente, a chegada de novos presos. De acordo com o relato, o CRB está se tornando uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Ainda no início da tarde de hoje, os detentos fizeram uma rebelião no Centro de Recuperação de Bragança, colocando fogo em colchões dentro das celas. Mais informações sobre o motim você confere amanhã no jornal do SBT Capanema. A Polícia Rodoviária Federal capturou um homem que estava foragido da colônia agrícola Heleno Fragoso. O suspeito estava conduzindo uma moto sem capacete quando foi parado pela PRF. Na tarde da última terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal em Capanema conseguiu capturar o indivíduo que era foragido da Justiça. Segundo informações, trafegava pelas ruas de Capanema em uma motocicleta e sem capacete. A abordagem foi realizada e, ao pedir os dados do homem por nome Adenilson Mesquita Pereira, de 30 anos, que saiu para passar o Dia dos Pais e não retornou à colônia,
tentou enganar os policiais se passando por outra pessoa. Bem, nós estávamos posicionados aqui próximo ao trevo de Capanema, quando o cidadão estava conduzindo a motocicleta sem capacete e sem placas. Então, diante do ocorrido, a gente deslocou a viatura para verificar a situação da motocicleta e do indivíduo. Inicialmente a motocicleta não tinha nenhum registro, nenhuma outra coisa. Foi encaminhado, então, juntamente com o condutor e a motocicleta, para o posto PRF. E lá ele forneceu o nome de Antônio Carlos da Silva. Não sabia nome da mãe, nem a data de nascimento. Então aí levantou o indício de que ele poderia estar tentando enganar, dando outro nome. Insistimos na pergunta e ele continuou dizendo Antônio Carlos da Silva. Quando eu perguntei para os documentos, insisti mais que ele teria que ter documentos, senão teria que ser levado à delegacia. Ele disse, eu só tenho esse documento, e mostrou umas notas fiscais. Nas notas fiscais tinha o nome Adenilson. Aí eu fiz uma outra pressão, realmente ele disse que se chamava Adenilson e que era foragido do sistema penal, tinha progredido há poucos dias para o semiaberto. E que teria sido preso pelo crime de tráfico no município de Santa Luzia, condenado a 6 anos de reclusão. O foragido, que é de Santa Luzia do Pará, estava sem algemas na delegacia, pois não mostrou nenhuma reação. Mas mesmo assim não falou nada à nossa equipe de reportagem. Denilson, saiu quando o dia dos pais, não retornou, foi isso? Nada a falar não. Mas é aqui de Capanema mesmo? Nada a declarar não, falar essa... O foragido foi entregue à polícia de Capanema e logo será transferido para o local onde deve cumprir a pena que lhe foi dada. Saiba a previsão do tempo para esta quinta-feira. A previsão do tempo para amanhã em Capanema é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublados com chuva a qualquer hora. A mínima é de 23 graus e a máxima chega a 32 graus. Ainda hoje, 2 homens foram presos após assaltarem um depósito de gás em Nova Timóteo. E no próximo bloco tem SBT Esporte. Voltamos já! O Paysandu joga apenas amanhã, mas já se prepara para enfrentar o Independente em Tucuruí. O time vai confiante para a partida após vencer o maior rival no último domingo. Ainda embalados pela vitória no primeiro clássico do ano, os bicolores vão para Tucuruí tentando seguir o mesmo lema. Nosso lema é pé no chão, não conquistamos nada ainda, sabemos que falta ainda melhorar muita coisa, né? Mas eu tenho certeza que o grupo é um grupo dedicado, está todo mundo no caminho certo. Com a confiança lá em cima, os jogadores tentam explicar o bom momento do grupo, que se não consegue na técnica, vai na raça. A gente tem que pensar assim, foi um grande jogo, foi um clássico, a gente ganhou. Só que quinta-feira temos que corrigir alguma coisa ainda para melhorar o nosso time. Para amanhã, o técnico Mazola pode ter alguns desfalques. O volante Wanderson, que precisou ser substituído no clássico por causa de dores na região pubiana, pode não entrar em campo contra o Independente. Augusto Recife deve ser o substituto. O atacante Eliton ainda sente dores na perna esquerda e também corre o risco de desfalcar o time. Dúvidas que Mazola precisa solucionar, mas que não preocupam o resto do grupo. A gente está formando um grupo muito forte, né, cara? A gente sente a ausência, mas agradece a presença de quem vai entrar em campo. Então é assim que a gente tem que pensar para formar um grupo forte. Na rodada que começa hoje, o Remo treinou e prepara algumas mudanças para evitar surpresas no jogo contra o Gavião QKTG no estádio Bainão, em Belém. Hoje à noite, o Remo entra em campo não apenas com o objetivo de retomar a liderança do campeonato, mas também para tentar fazer diferente e esquecer de vez o fantasma da derrota para o maior rival, que ainda assombra alguns jogadores. Nós entramos muito apáticos, deixamos a equipe do Paysandu jogar no primeiro tempo e acabamos levando 2 gols. E no segundo tempo tivemos que correr atrás e nós sabemos que não é nada fácil assim você reverter um placar adverso, ainda mais num clássico.
Para voltar a vencer, o técnico Charles Guerreiro deve fazer algumas mudanças no time. O zagueiro Rogério está suspenso pelo terceiro amarelo, por isso Carlinhos Reste deve ser o titular. Por opção, Charles deve estrear 2 jogadores. O volante Dadá pode entrar no lugar do meia Atos e o lateral Levi na vaga de Diogo Silva. Mudanças para tentar não cometer os mesmos erros do jogo passado. A gente vai fazer de tudo para que a gente não venha pecar novamente. A gente vai resolver e creio que já resolvemos, né? E vamos tentar fazer um bom trabalho nesse jogo aí. Mas a missão não vai ser nada fácil, porque o KKTG vai entrar em campo com sede de vitória. Afinal, a equipe indígena ainda não conseguiu vencer no Parazão. E se depender dos azulinos... Tomara que eles não consigam novamente, né? Ainda não venha a ser contra a gente, né? Que a gente venha fazer um bom jogo contra eles, né? Porque sabe que o Campeonato Paraense está sendo muito difícil e contra eles não vai ser fácil, não. O Clube do Remo entra em campo a partir das 20h30 e outros times jogam no mesmo horário. Paragominas e São Francisco se enfrentam na Arena Verde, em Paragominas. Já Cametá e Santa Cruz de Cuiarana fecham a rodada de hoje do campeonato no Parque do Bacurau, no município de Cametá. Vale ressaltar que Independente e Paysandu encerram a 6ª rodada amanhã. E claro, os gols você confere amanhã no bloco do SBT Esporte. Veja daqui a pouco, 2 homens foram presos acusados de roubar um depósito de gás em Nova Timboteua. O jornal do SBT Capanema volta já. Um caminhão tombou pela manhã e uma carreta atropelou um ciclista em avenidas movimentadas de Capanema. Veja no giro pela cidade. Hoje pela manhã, um caminhão que transportava várias sacas de trigo tombou na travessa José Bonifácio. O carro virou quando um dos pneus do veículo, que ia trafegar na Avenida Barão de Capanema, entrou num buraco que havia no local. Segundo informações colhidas, já era previsível um acidente em virtude do buraco estar ali há muito tempo. O DMTran esteve no local para orientar o trânsito enquanto a carga que estava no veículo era transferida para um outro caminhão. Já no início da tarde de hoje, um acidente na travessa Justo Sherman, próximo à Avenida Barão de Capanema, ocasionou algumas escoriações em um senhor que estava andando de bicicleta no local. O motorista da caçamba não viu o ciclista. O veículo bateu na bicicleta, derrubando o seu Antônio Ribamar Avis. Tinha um caminhão parado de um lado aqui e o outro parado do outro, e o caminhão do outro lado, quando no momento que eu fui passar, ele abriu a porta. O rapaz que estava do lado falou que a porta do caminhão estava aberta, o rapaz da bicicleta foi defender o caminhão, a porta. No que foi defender a porta do caminhão, saiu para frente do caminhão. Aí simplesmente o caminhão passou por cima da bicicleta dele e ele caiu do lado. Mas não se bateu muito, tudo, graças a Deus que ele não se bateu muito feio, né? Porque um caminhão desse, chegasse a passar por cima de um homem desse. A ambulância do resgate do Corpo de Bombeiro fez o atendimento no local e conduziu o acidentado às pressas à unidade de pronto atendimento de Capanema. Os agentes municipais de trânsito orientaram ao motorista que retirassem a caçamba do meio da via. Foi nesse momento que pudemos perceber o estrago feito à bicicleta, totalmente destruída. O grupo tático da Polícia Militar apresentou ontem à noite 2 homens que roubaram um depósito de gás na Vila da Curva, em Nova Timboteua. Os acusados tentaram se esconder em uma área de mata pela redondeza da vila. Na noite de ontem, no município de Nova Timboteua, 2 elementos foram presos pelo grupo tático da Polícia Militar de Capanema, na guarnição do sargento J. Teles, após um assalto na Vila da Curva, município de Nova Timboteua. O alvo dos elementos foi um depósito de gás da vila. Os elementos não têm conhecimento do local, por isso a participação de um terceiro foi precisa para que fosse tudo feito no momento certo. Os indivíduos armados realizaram o assalto levando uma pequena quantia em dinheiro e aparelhos celulares das vítimas. Por pressão dos populares, os assaltantes deixaram a moto e se embrenharam na mata. Os indivíduos praticaram o assalto ali na Vila da Curva e foram perseguidos por populares.
se sentiram acuados, resolveram abandonar a moto na qual eles estavam e embrenharam-se na mata. E a guarnição local aqui de Timboteu, o Sargento Amaral, já estava no encalço deles e pediu o apoio do GTO. Então a mata é a nossa praia, né? Então não deu outra. A gente embrenhou também atrás deles e só saíram de lá quando os mesmos foram capturados. E por não serem conhecidos aqui, inventaram uma historinha aí pro Sargento Amaral, para a guarnição dele, mas só que quando depararam com o GTO, aí já a casa caiu, porque na verdade um já tem passagem por assalto e o outro também já é conhecido lá de Capanema. Os indivíduos foram levados para a delegacia de Nova Timboteua, junto com o que conseguiram no roubo, inclusive a arma, um revólver calibre 38 totalmente municiado. Os assaltantes são Lenilson Nunes das Mercês, de 32 anos, e Fábio Oliveira Silva, de 21, o vulgo Bocão, que na delegacia, com um jeito marrento, não falou nada à nossa equipe de reportagem. Tenho nada a declarar, seu doutor. Tem passagem pela polícia já? Não. A primeira vez a casa caiu logo de cara. O segundo indivíduo já havia sido preso há pouco tempo no município de Capanema. E, segundo informações, trabalhava com carpete de automóveis próximo ao corpo de bombeiros. Negou a passagem pela polícia, mas após uma pressão, acabou confessando. Não tem nada a declarar não, mas só. Passagem pela polícia? Não, senhor. Não tem passagem? Não. A polícia acabou de falar que confirmar que já tem passagem. Tem. Passagem por quê? Tem passagem por assalto. Assalto. Então mais uma vez a casa caiu. É verdade, ó. E agora, como é que fica a situação? Não sei, cara. Só Deus mesmo sabe. O assalto aconteceu pela parte da tarde. As informações repassadas pelo morador, que é o terceiro elemento que mora na Vila da Curva, foram precisas, uma vez que o assalto aconteceu na hora da movimentação do dinheiro no depósito de gás. Segundo informações do Grupo Tático da Polícia Militar, haviam outros 2 elementos em Velha Timboteua, dentro de um veículo, que aguardavam esses elementos para uma suposta fuga. A casa caiu e, segundo informações, os 2 elementos do veículo também são do município de Capanema. Afirmativo, são de Capanema, teriam apoio de mais um veículo com mais 2 elementos de Capanema, ao qual já declinaram o nome ali. Vai ser passado agora aí para a autoridade policial para ver qual a situação dos 2 que estariam lá na vila, estariam em Timboteua Velha para dar apoio em um veículo. Também são de Capanema. E o elemento que deu o serviço mora na localidade da Curva. Então ele observou o movimento lá no depósito e dizendo ele que teria um movimento lá de 10 a 15 mil hoje. Na verdade não tinha todo esse dinheiro, e caiu, a casa caiu, agora estão sendo apresentadas aí. O nome do elemento que mora lá é David, também estamos com o documento dele aqui, vai ser solicitada a preventiva do mesmo. A guarnição do Sargento Amaral de Nova Timboteua, com os soldados Adenilson e soldado Brito, foram os primeiros a serem acionados e participaram de toda a ação juntamente com o Grupo Tático, que não brinca em serviço. Os indivíduos ficaram presos na Depol de Nova Timboteua. Isso, já vão ficar à disposição da Justiça, aguardando vaga aí para uma posterior transferência aí para o Centro de Recuperação, provavelmente Serra-e-Sal. Um trabalho realizado pelo Tático e Polícia Militar de Nova Timboteua. Com certeza, o Tático está aí justamente para esse apoio. Eles percebem que é um pouco vulnerável, talvez o número de policiais não seja o suficiente para intimidá-los, mas só que eles esquecem que o GTO é regional. Qualquer município aqui das proximidades que necessitem do apoio, o GTO está lá para ajudar a manter a tranquilidade e a recuperar a tranquilidade da população. Se você assistiu o jornal pela metade, confira ele completo daqui a pouco. Acesse o SBT Capanema na internet e compartilhe o nosso telejornal. Ficamos por aqui. Uma boa noite para você.